Nós estamos no Livro dos Espíritos, Terceira parte das leis morais. capítulo 5, da Lei de Conservação, subtítulos. Primeiro, instinto de conservação, meios de conservação. Aí nós vemos uma consequente desdobramento, já que tem meio de conservação, vem os gozos daqueles bens terrenos que a gente acaba tendo coparticipação. E vem também reflexões sobre necessário e supérfluo. E de necessário e supérfluo tem também um desmembramento, que são as privações. Porque tem gente que faz privações, não é? Até mortificações. Então, nós vamos ver, começando pelo instinto de conservação. Todos têm que concorrer para os desígnios da providência. Que são as leis morais que estão aí no quadro, que vocês já viram diversas vezes. E, interessante, refletir que as leis morais são, A vontade de Deus olha, não obedecer às leis morais é desobedecer a Deus. à vontade de Deus. Muito bem. E a primeira vontade de Deus é que nós nos amemos. E amemos a Ele, Deus. Nós temos muita dificuldade disso tudo, não é? E estamos aprendendo o verdadeiro sentido do amor. É uma coisa que nós estamos aprendendo. Hoje, a lei da conservação. Interessante observar que existe uma interação sempre de uma lei com outra. E essa lei de conservação é muito clara nisso. Nós vamos ver. Instinto de conservação é lei da natureza. Instinto de conservação é uma das leis da natureza. Todos os seres o possuem. Instinto é o ato inconsciente de sobrevivência. Nuns é puramente maquinal. Dá para duvidar, né? Será que é mesmo? Será que não tem algo de raciocínio lógico aí? Em outros é raciocinado. Quem lembra da vacina se protege da gripe. E também da Covid-19. Não se esqueçam de tomar a vacina, meus irmãos. É lei de conservação. E usar máscaras. Não é? Instinto de conservação. Finalidade. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Aperfeiçoamento, lei do progresso. Lei do progresso. Não é? Interação de leis. Deus lhes deu a necessidade de viver, tanto os vegetais, animais e humanos. Então, se tem que progredir, é por esse mecanismo, vivendo. É com a vida que nós progredimos. Deus os deu em todos os tempos. Como isso é feito por Deus? Um exemplo. O Sol queima por segundo, né, fundindo moléculas de hidrogênio, 650 milhões de toneladas de hidrogênio que se transformam em hélio, sobrando 4 milhões de toneladas de energia pura por segundo, que são lançadas no espaço. A Terra recebe 1/2 bilionésimos desta energia. Mas é suficiente
para manter toda a vida na Terra, proporcionando o necessário aos seus habitantes. Só o necessário é útil, escreveram os espíritos na questão 704. E a Terra produziria sempre o necessário se com ele soubesse o homem contentar-se. é evidente que muita gente não tem acesso ao necessário, porque existe aqueles muitos que não se contentam com o necessário. É esta a tese dos espíritos. O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos. Afirmação dos espíritos. E qualquer reflexão nossa mostra que é verdadeiro, né? Vem de lá. Tudo que nasce, cresce, se desdobra e é utilizado em todos os sentidos, na alimentação, na habitação e nas tarefas do mundo, dos vestuários, qualquer coisa que você imaginar. Abundância para uns, falta para outros. Causas. Egoísmo e ambição. É simples, meus irmãos, embora para nós ainda um tanto incompreensível, apesar da simplicidade da palavra dos Espíritos sobre isso. Defeitos da organização social. Meus irmãos, Kardec comenta o trabalho, a organização social, a ambição, a filantropia e a ciência. Isso é reflexo da lei de sociedade, que é uma das vontades de Deus. E vamos ver alguma coisinha rapidinha sobre reflexões sobre a ciência, aplicação na lei de sociedade, na proteção da vida. Desprezo à natureza e imprevidência. Parece aí associação com a lei do trabalho. E olha só, na atualidade, nós já temos, depois de Kardec, depois que os espíritos escreveram tudo isso, a defesa civil, alarmes de tsunami, previsão do tempo, que salva quantas vidas, altura de ondas para os pescadores e para os viajantes no mar, furacões. Aviso, né? Avisos, dando a trajetória, a força, etc. Tudo pelo trabalho pela ciência. E antrópicos, aqueles provenientes da ação humana, a poluição, estabilidade de barragens, por exemplo, que tantas vidas tira, o trânsito. E agora, recentemente aprovado para aplicação nas viagens, na estrada, no trânsito, o drogômetro, que mede a possibilidade de drogas para quem está dirigindo. Isso tudo é previdência. Muito bem. Meios de conservação. Na lei de progresso, cabe ao homem, com a sua inteligência, procurá-los, compreendê-los e utilizá-los corretamente. É o que eu acabei de expor. Outro exemplo, a vulcanologia, que também é um estudo que começou na década de 80 e hoje já tem muitas repercussões e salva muitas vidas. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Exemplo, tecnologia aliada à robótica, informática e inteligência artificial. Quantos empregos estão sendo criados no mundo? Quando os espíritos escreveram isso, aquela frase de cima, não tinha nada disso embaixo. Não tinha um computador, não tinha nada que hoje se tornou uma necessidade.
E quanta coisa desdobrou-se por causa das pesquisas da informática e das suas aplicações em todas as áreas do conhecimento. Buscai, E achareis. lei da liberdade. Nós temos que, de verdade, de entrar nisso tudo, com vontade de aprender e de progredir, ou ficar parados, estacionados. E se a privação independer da vontade do homem, é uma prova muitas vezes cruel. Usar a inteligência e submeter-se à vontade de Deus, e não perder o fruto da resignação com o desespero até no momento da morte. Quer dizer, meus irmãos, tem casos sim, e são muitos, são milhões, de privação que não depende do homem. Ele está disposto a trabalhar, ele quer saúde, ele procura um jeito e tal, e não consegue usar a inteligência, submeter-se à vontade de Deus, que é uma experiência de sofrimento para o progresso do espírito. Nós não sabemos as causas e raízes profundas que estão nas diversas encarnações. E olhe esse aviso final, de grande importância para esses tais e para nós todos. E não perder o fruto da resignação com o desespero até no momento da morte. Não se revoltar, né? Com a dor, sofrimento, etc. Tudo coisa muito difícil. Tudo tem uma razão de ser. E tudo tem uma razão de ser. Olha, a vida não é fácil, em todos os sentidos. Nós estamos sofrendo para aprender. Olha, tem duas perguntas que eu vou para o Livro dos Espíritos estruturado, porque elas são muito rápidas, eu não vou desenvolver. A possibilidade, em certas situações críticas, não ser crime sacrificar seus semelhantes para matar a fome. É crime, disseram os espíritos. E sempre será. A possibilidade de habitantes de um mundo mais adiantado que a Terra digerirem os nossos alimentos. Impossível. Os mundos são coerentes com a natureza material deles. E nós habitamos um mundo dos mais inferiores e dos mais materiais. Está no Livro dos Espíritos. O nosso alimento é correspondente a isto. Não serve para eles, né? De jeito nenhum. Assim como o deles também não nos sustentaria. Não nos sustentaria. E nós queremos ser um deles, né? Temos que nos esforçar para ir para mundos de matéria mais sutil. Vamos lá. Gozo dos bens terrenos. Uso dos é um direito de todos ter salário, ter moradia, vestuário e diversão, lazer. Escola, alimento. É um direito de todos. É um direito de todos. Sim, simples. É a lei da igualdade, meus irmãos. Vontade de Deus. Isso aplicado no mundo, lembrando da questão só aquilo que é necessário, que é útil, né? Nós mudaríamos a face da Terra se a administração enxergasse isso. Né? E já está havendo progresso nisso. Né? Criaram-se situações da casa própria, de conseguir comprar a casa própria, a Bolsa Família, coisas que fazem com que o alimento chegue àqueles que têm mais dificuldade. Está claro que não é um sistema perfeito. Perfeito. Né? A solidariedade faz parte desse processo. O Cefac participa disso, mas o ideal é que todos tivessem isso como um direito fundamental, como está nas constituições de todos os povos civilizados. É consequente da necessidade de viver. Se Deus impõe a vida, é necessário viver, é importante. É importante. Para a aprendizagem, né? Atrativos dos bens materiais. Finalidades. Impelir o homem ao cumprimento da sua missão.
leis do trabalho e da liberdade. É com o trabalho e com a liberdade de escolhas, de tomar decisões, que ele obedece à atração dos atrativos. E também o progresso da humanidade, né? Tudo está aí. E experimentá-lo por meio da tentação. Deus nos experimenta por meio da tentação. Essa mulher aí está sendo experimentada de uma certa forma, e o homem de outra forma. Pelo que eu vejo, tá mal. Estão tentados nos prazeres materiais. E se por um lado é prejuízo para eles cair na tentação, mas ao mesmo tempo eles estão colaborando com o progresso da humanidade. Exatamente. E o objetivo de Deus, qual é? Desenvolver a razão, evitando os excessos. Nós aprendemos com os erros. Não é? Com os erros nós vamos evitar os excessos. Os arrependimentos e outras coisas que decorrem de ações menos, digamos, inteligentes, propriamente. Abuso dos prazeres materiais. Consequências: abandono da razão, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, decadência moral. É isso que acontece. Doenças, enfermidades e morte devido aos excessos, até mesmo de alimentação. Exatamente. Tudo isso aí está correlacionado com a lei de destruição. E a lei de destruição é uma lei magnânima, que dá prazos, tempos justos de experiência. Se adiantamos nesse tempo, passamos a desobedecer a própria lei da destruição. É tudo contabilizado dentro das leis de Deus. Então, meus irmãos, está ótimo o tempo. Necessário e supérfluo. Como saber o limite? Eu desafio quem se propõe a saber exatamente a posição desses limites. Olha, nada tem de absoluto, tudo é relativo. Eu me lembrei de uma frase do Chico. Você conhece a história do Chico Xavier, que diz que nós pedimos a Deus o pão nosso de cada dia. Só que para uns não resolve só o pão, tem que ter dentro o presunto. Esse é um exemplo, né? Eu acho que o Chico falou a manteiga. Não, acho que eu acho que a não foi manteiga, o presunto, qualquer não foi coisa. tão longe, não, viu? Quer dizer, o pão é necessário, agora a manteiga e o presunto já é supérfluo. Cabe à razão regrar as coisas. Esse homem pensa, minhas reais necessidades e possibilidades, quais são? Vem desde o nascimento, da estrutura familiar, da estrutura social no qual é inserido, pelas leis de Deus, traçando certos limites que um espírito mais poderoso, intelectual e moralmente pode ultrapassar barreiras. Mas a lei da liberdade é que está associada a isso tudo, mostrando como é sábia, ou são sábias as leis de Deus. O ponderado conhece os seus limites por intuição. Essa intuição decorre das suas experiências passadas, da maturidade do seu espírito, da sua visão real daquilo que está diante dele para ser executado em sua vida, na aplicação dos seus recursos e da sua inteligência e das suas forças. Muitos chegam a conhecê-lo por experiências. Aquelas experiências que não trazem boas lembranças. Aí é bom também lembrar da questão, entra aqui, do desperdício, né? Utilização dos bens da terra com prejuízo aos outros.
Corrupção, muito conhecida dos brasileiros. Né? A nossa mídia adora. Não que ela faça corrupção, mas ela adora expor a corrupção ao vivo, né? A transgressão à lei de Deus. Lei de justiça, de amor e de caridade. Responderão perante a justiça divina pelas privações causadas a quem falta o necessário. Entrosado também com a vontade de Deus na lei de sociedade. É ofensa gravíssima, meus irmãos. A busca do bem-estar merece censura? O que você acha? Não, é natural. Você acha natural? Eu né? acho que é natural. É natural o desejo do bem-estar. Os espíritos também acham, você acertou, viu? Deus só proíbe o abuso. E Deus não é uma pessoa, gente. Fala-se assim, como se ele fosse uma pessoa, porque é o jeito de falar de Deus. Mas vamos lembrar que ele não é uma pessoa. Né? Ele, para nós, ele é representado por suas leis, ao máximo da nossa compreensão. Bem-estar condenável é aquele que, Conseguida à custa de outrem. ofendendo a lei De justiça. de justiça. Tudo que você consegue à custa de outro, você está dando prejuízo a alguém. Exatamente. Que diminui as forças físicas e morais. Tem gente que pensa que fica mais forte quando assambarca o direito e as coisas dos outros. Na verdade, está diminuindo suas forças físicas e as forças morais, então nem se fala. Descem ao limite do inferior, em certos casos. A alimentação animal é contrária à lei da natureza? Tem muita gente com fome. É. Não, não é contrária à lei da natureza. É a sua opinião. Não, do livro dos Espíritos. Você Está acha? lá. Então vamos ver. Não é porque tem que alimentar o corpo. Você tem que ter é o que você tem acesso. Você tem que comer, tem que se alimentar. Tá sabendo, hein? Mas não faço uso disso. É permitido ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Olha, é muito simples essa frase. É permitido, não é necessário. Mas é dentro do limite do razoável, necessário, etc. Ele deve se alimentar conforme necessite a sua organização física. Meus irmãos, eu trabalhei em obra muitos anos e vivi com operários. Eu sei perfeitamente que sem a carne eles não conseguem fazer nada. É claro que não é possível. E também não é só nos trabalhos mais pesados, não. Tem trabalhos intelectuais, tem corpo, organização do nosso corpo, que exige a alimentação da carne. O pessoal que convivia com o Chico Xavier na intimidade falava nisso, não é? Que o Chico comentava que não é. Mas ele, Chico Xavier, dizem os íntimos, nunca comia carne. Mas nós não temos nada com isso, né? Não, isso é pessoal, né? Se você quer não se alimentar mais dos animaizinhos, não está colaborando para matar os animais, isso para a gente, eu acho que é uma felicidade saber que você não colabora com isso. A série André Luiz comenta isso com muita nitidez, com exemplos muito claros e precisos sobre esse assunto. Provações voluntárias e mortificações. Olha, está sempre relacionado com lei de adoração também. E olha, se somente servem para quem a pratica,
e o impedem de fazer o bem é egoísmo. Pronto. Precisa mais explicação? Não. Mas os espíritos deram. Privar-se a si mesmo e trabalhar para o bem dos outros é a verdadeira mortificação e a verdadeira caridade. Trabalhar para o bem dos outros. Então, vale mais do que subir a escadaria de joelho. Mas qualquer sacrifício pessoal, nós não temos nem que objetá-los, né? As pessoas fazem com sinceridade e tal, mas é o tal negócio. Perante a lei de Deus, não ajuda ninguém. Logo é egoísmo, por incrível que pareça. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Ficou claríssimo essa frase dos espíritos, né? Na 726. E tudo isso está relacionado com qual lei? De sociedade. A lei de sociedade. Então, você vê um bombeiro que luta para apagar um incêndio que, às vezes, acaba sacrificando a sua vida, né? Ele está se arriscando para o bem de outro. Exatamente. É preciso sacrifício pessoal para alguém. Para o bem de outro. Do que atormentar-se a si mesmo sem benefício para o próximo. Isso é muito importante, meus irmãos, porque o mundo está cheio disso e muita gente faz muitos tipos de sofrimentos voluntários para agradar a Deus, achando que vai conseguir coisas, que vai conseguir melhorias, que vai crescer, que vai isso, que vai aquilo. Não vai, não. O Espiritismo é muito claro nesse sentido. Vamos para uma reflexão final. Também com frases dos Espíritos. Lei de conservação. Seu objetivo. Contra os perigos e os sofrimentos voluntários é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Vamos prestar atenção nisso. Perigos que nos ameaçam, toda a vida, a paz, o equilíbrio, a saúde, né? Tudo isso é coisa que a lei de conservação veio para ser contra. E nós sabemos disso. Recebemos isso por aviso de diversas formas, até pela intuição. Não é? E também contra sofrimentos voluntários, inúteis, como nós vimos. Como até mesmo buscar a morte. Ou até mesmo buscar a morte, procurando chegar mais perto de Deus. O vosso egoísmo se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. Então, tudo aquilo que é coisa voluntária que a pessoa fez sem o objetivo de ser útil e ofendendo a lei de conservação, vem do egoísmo. Logo, é como uma serpente que corrói o nosso coração. Olha, gente, eu mesmo tenho dificuldade de mergulhar na profundidade desse ensinamento. Mas vamos lá, né? Chegou a hora da gente aprender. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Acaba com ele, mata ele, dá um jeito. Nós não vamos conseguir tão cedo. Sufocai o vosso egoísmo e fareis muito mais pelo vosso adiantamento. Sufocar quer dizer... Abafa, não deixa extravasar. Não deixa extravasar. Nós não conseguimos, meus irmãos. Nós temos que fazer aquilo que nós suportamos e nós compreendemos, mas é preciso fazer alguma coisa. Levar isso a sério, meditar nesse acontecimento. Se esforçar. Meus irmãos, é isso, viu?
Agradecemos a atenção de todos. Vamos agora encerrando a bibliografia de imagens. Tal. Vamos sair.